Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. É muito bom estar aqui com todos vocês. Eu ainda estou aqui pela Ásia. Próxima semana estarei voltando para a Inglaterra. Se você ainda não é inscrito no meu canal, convido você a fazer parte da minha família. Aqui eu dou dicas de como deixar de ser medíocre. Exatamente. A maioria das pessoas, infelizmente, vive uma vida medíocre. Não vive com a abundância. E realmente eu acredito plenamente que Deus quer que eu e você vivamos. E é claro, quando eu falo de mediocridade, muitas vezes não é culpa das pessoas. É culpa do sistema e do ambiente ou do grupo onde elas estão inseridas. Aqui eu também te dou dicas de como entender melhor essa relação dinheiro e Deus, ou dinheiro e o divino. E por que eu acredito plenamente? Deus quer que eu e você façamos dinheiro, exatamente, que a gente saiba usar nosso dinheiro, que a gente saiba fazer dinheiro e usarmos tanto o dinheiro e as nossas finanças da melhor forma para servir a humanidade. Não somente a nós, mas principalmente para ajudarmos outras pessoas à nossa volta. Muito obrigado por estares aqui e bora para o tema do vídeo de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre o medo de não conseguir. Um convite à superação. O medo de não conseguir. Você já teve medo? Em alguns momentos de nossa vida, todos nós já sentimos aquele temor de não conseguir alcançar algo que desejamos profundamente. Quem sabe alguns de nossos sonhos. E esse medo, embora seja uma emoção natural e humana, faz parte da nossa parte mental e até mesmo física. Esse medo pode se tornar um obstáculo paralisante se nós não aprendermos a enfrentá-lo ou a enfrentá-los. No entanto, é possível sim transformar este medo em uma poderosa fonte de motivação e crescimento pessoal. E eu falo isso por mim mesmo. É claro que muitas vezes nós temos esses medos e não conseguimos compreender muito bem. E o medo de não conseguir é frequentemente enraizado em dúvidas na nossa mente sobre as nossas próprias capacidades. Esses elementos que estão na nossa mente que nós vamos adquirindo ao longo do tempo na nossa vida. Portanto, perguntas como: e se eu falhar? Ou se eu não for bom o suficiente para fazer tal coisa? Essas perguntas, elas ecoam em nossas mentes, criando então esta barreira psicológica e mental que pode nos impedir de agir ou de fazer aquilo que realmente a gente tem que fazer para enfrentar esses medos e para alcançarmos os nossos objetivos na nossa vida. Existem também aquelas falas de pessoas, exatamente, pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes bem próximas. Quem sabe os seus pais, os seus amigos, seu namorado, sua namorada. Essas pessoas que estão tão próximas de nós, que muitas vezes nos dizem: caia na real, você não tem capacidade para fazer isso. Você não tem dinheiro. Quem é você para pensar em algo assim? Olha de onde você veio, olha onde nós estamos. E essas palavras, essas sentenças, elas vão sendo adicionadas mentalmente no nosso cérebro. Reconhecer esses medos, esse é o primeiro passo para que nós possamos superá-los. Eles não desaparecem da nossa mente sozinhos, mas eu e você podemos administrar e transformar esses medos em uma força. E é por isso que a força das palavras inspiradoras que muitas vezes aqui nos vídeos, em um bom filme, em livros, com pessoas interessantes que falam interessantes coisas para você, pode mudar sim a nossa perspectiva. Elas podem nos motivar a seguir em frente quando tudo parece perdido. Palavras de ânimo. E nós precisamos aprender a falar
conosco próprios, muitas vezes, ou quem sabe numa oração com Deus. Aqui eu gostaria de dividir com vocês algumas frases inspiradoras que poderão ajudar você a enfrentar o medo de não conseguir ou o medo de não alcançar aquilo que você realmente quer. Quem sabe você já ouviu falar nestas frases. O fracasso é apenas uma oportunidade de começar de novo, desta vez de uma forma mais inteligente. E isso quem disse foi Henry Ford. Exatamente, quem iniciou a companhia Ford. Uma outra frase nos diz o seguinte: a única coisa que devemos temer é o próprio medo que está dentro de nós. Eu adicionei as palavras aqui, mas quem falou isso foi Franklin Roosevelt. Você nunca sabe a força que tem até que a sua única alternativa é ser forte e, portanto, enfrentar os desafios. Johnny Depp não nos falou isso e eu concordo com ele plenamente. A alternativa é ser forte e seguir em frente. A coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Nelson Mandela. Nelson Mandela, esse senhor da África do Sul que já faleceu há muitos anos. Portanto, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas para que eu e você possamos superar os medos e transformar esses medos em ações ou o medo na ação. E a primeira dica é: aceite que sentir medo é normal como ser humano. Não se critique por ter medo. Em vez disso, reconheça-o como parte do processo de crescimento. Exatamente, o medo é parte do processo de conhecimento. E isso nós vemos desde crianças. A segunda é: pergunte a si mesmo o que realmente você está temendo em não fazer alguma coisa. Muitas vezes o medo é exagerado em nossas mentes. A gente fica com medo de algo e acaba não fazendo, quando na realidade a gente criou essa fantasia na nossa mente. Identificar as raízes do seu medo pode ajudar a diminuí-lo. Analise que tipo de medo que você tem. Desenvolva um plano de ação. Escreva num papel. Exatamente, escreva num papel. Quem sabe no seu telefone. Ter um plano pode reduzir a incerteza e proporcionar um senso de controle da sua vida, e isso certamente irá diminuir o medo ou os medos que você ainda tem. E nós temos medos constantemente, lembre-se disso. Nunca para os medos, não é? Divida os seus objetivos em pequenas tarefas. Concentre-se em uma tarefa de cada vez, celebrando cada pequeno sucesso ao longo do caminho. Isso vai te ajudar a enfrentar os próximos medos na sua vida. E é claro, eu não posso deixar de falar de resiliência e como os nossos amigos e irmãos gaúchos vão precisar agora, não é? Cultivar a resiliência. Cada obstáculo superado fortalece a sua capacidade de lidar com desafios futuros. Mas antes de continuar o vídeo, eu pergunto a você novamente: você já se inscreveu no meu canal? Você está gostando das dicas? Deixe seu comentário aqui embaixo. Por que não? Deixe seu comentário. Divida comigo as suas ideias, os seus comentários. Eu posso te dizer que é sempre bom ler os comentários e respondê-los. E eu faço questão de responder a todos os comentários. Para a segunda parte do vídeo, eu gostaria de falar sobre histórias de superação. Há inúmeras histórias de pessoas que enfrentaram seus medos e alcançaram o sucesso. Por exemplo, você já ouviu falar em Thomas Edison? Exatamente, o inventor da eletricidade, não? Thomas Edison falhou inúmeras vezes antes de inventar a eletricidade através de uma lâmpada elétrica. Mas quando nós pesquisamos sobre Thomas Edison, nós vemos que ele nunca considerou essas tentativas fracassadas como derrotas, mas como passos para o sucesso. E, eventualmente, ele teve o sucesso. A persistência de Edison e a sua determinação são um testemunho vivo de que o medo de não conseguir pode ser superado, mesmo quando nós temos que enfrentar as falhas, os desafios. Eu mesmo posso te dizer que a minha própria vida é uma vida de sucesso porque eu enfrentei os medos. E
Por quê? Porque quando nós temos um sistema de apoio, isso vai ser crucial na nossa vida. Quando nós compartilhamos as nossas preocupações e medos com determinadas pessoas, quem sabe nossos amigos e familiares, ou quem sabe um mentor, isso poderá nos ajudar, né? E irá proporcionar uma nova perspectiva e apoio emocional. Lembre-se, se você não está sozinho nessa jornada, você só está sozinho se você quiser. Mesmo aqui vendo esses vídeos e outros vídeos interessantes, você está aprendendo com mentores. Cuidar de si mesmo é essencial para que a gente possa enfrentar o nosso... Exatamente, você tem que cuidar de si e cuidar da sua mente. Práticas como, por exemplo, meditação, exercícios físicos e atividades relaxantes podem nos ajudar a acalmar a mente e aumentar a resiliência emocional. Se você me acompanha no Instagram, você vai ver que eu procuro fazer exatamente isso na minha vida diariamente. Porque eu acredito que um corpo e uma mente saudáveis são mais bem equipados para lidar com os desafios e os medos que surgem ao longo do caminho da nossa vida. Quando nós temos um corpo mais saudável, quando nós cuidamos da nossa mente e do nosso corpo, com certeza a gente vai enfrentar os desafios de uma forma mais resiliente. E é claro, é importante nós termos persistência, porque o valor da persistência é importantíssimo. A persistência é uma virtude poderosa na superação do medo de não conseguir. Persistir em algo que você realmente deseja não significa ignorar o medo, mas sim, claramente você estará enfrentando e continuando avançando, apesar do medo do fracasso. E aqui eu gosto de dividir com você as palavras de Winston Churchill, um grande primeiro-ministro, né, britânico que ajudou a Inglaterra a vencer a guerra, ou a Segunda Guerra Mundial. E ele diz o seguinte: o sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Olha que interessante. A persistência nos ensina que cada tentativa é uma oportunidade de aprender e melhorar. Ou seja, não se intimide com os fracassos. Se eu houvesse me intimidado com os meus fracassos, eu não estaria onde eu estou hoje. Muitas vezes estamos tão focados no objetivo final daquilo que a gente quer, que nós esquecemos de valorizar a jornada. E ao valorizar a jornada, nós vamos ver que vamos ter, com certeza, também fracassos nessa jornada. A jornada da vida, é normal isso. Cada passo dado, cada dificuldade enfrentada, é uma parte essencial do processo para alcançar os objetivos. Nas palavras do Gandhi, né, Mahatma Gandhi, grande Gandhi, né, esse indiano fantástico, ele nos diz o seguinte: a satisfação está no esforço, não na realização completa. Interessante, né? Aprender a apreciar a jornada da vida e dos nossos objetivos pode transformar o medo de não conseguir em uma apreciação pelo crescimento e pelas experiências adquiridas ao longo do caminho. Portanto, a gente precisa entender que a jornada é importante e os desafios nessa jornada são importantes, e até mesmo os fracassos e os nossos medos. Eu e você precisamos redefinir a ideia de sucesso. O medo de não conseguir algo está frequentemente ligado à definição rígida de sucesso, principalmente no Ocidente. E é importante que eu e você entendamos e possamos redefinir o que significa realmente sucesso e alcançar objetivos através da nossa definição de sucesso. O sucesso não é apenas atingir um objetivo específico, mas também inclui o crescimento pessoal e as lições aprendidas ao longo do caminho. E é claro, isso faz com que a gente entenda a resiliência que nós vamos desenvolver através deste caminho ou ao longo do caminho da jornada da nossa vida. Outro autor que eu gosto muito é Ralph Waldo Emerson, que nos diz o seguinte: o sucesso é uma jornada, não um destino. A própria jornada é que nos torna fortes. A jornada é que nos habilita a sermos fortes. Interessante, não é? E é claro, temos que ter fé e confiança.
naquilo que a gente quer. Ter fé em si mesmo é crucial. Eu preciso ter fé em mim mesmo, porque se eu não tenho fé em mim mesmo, quem vai ter fé em mim? Eu preciso acreditar em mim. A confiança em mim próprio não é a ausência de medo, mas a crença na capacidade de superá-lo. Essa crença na minha mente que eu coloco em palavras, em ações que eu vou superar. Confie em suas habilidades e na sua capacidade de aprender e se adaptar ao ambiente que você está e à sua jornada. Lembre-se que você já superou desafios antes. Se você parar para analisar, você vai ver que você já superou vários desafios antes e, portanto, você tem uma força interior, com certeza, para enfrentar novos obstáculos. E essa força interior é necessária para que eu e você possamos enfrentar os medos ou os próximos medos, porque a vida sempre vai ser cheia de medos. O medo de não conseguir é uma emoção que todos nós enfrentamos em algum momento da vida e nunca vai parar de existir. No entanto, esse medo não precisa ser um obstáculo intransponível, ou os medos não precisam ser os obstáculos que me param, não é? Me deixam eu frozen, não é? Como se diz em inglês. Porque quando nós compreendemos o medo, utilizamos palavras inspiradoras, nós estamos nos transformando, estamos agindo e valorizando a jornada da vida. Podemos superar as barreiras e alcançar nossos objetivos. O medo, quando enfrentado com coragem e persistência, pode se tornar um catalisador para o crescimento pessoal, profissional e para nós realizarmos os nossos sonhos. Por exemplo, eu realizei há pouco tempo um sonho que eu tinha muito na minha vida, que era ir até a Muralha da China. E já estive lá 2 vezes. Eleanor Roosevelt nos disse o seguinte: você deve fazer aquilo que pensa que não consegue fazer. Exatamente. Aquilo que você pensa que não consegue fazer é exatamente aquilo que você tem que fazer. Porque ao fazê-lo, você vai descobrir a força e a capacidade que sempre existiram dentro de você. E veja bem, eu não estou dizendo aqui que você vai alcançar todos os teus objetivos e vai superar todos os seus medos. Mas você tem que tentar. E você tem que acreditar em você, acreditar no seu potencial, porque como seres humanos, nós somos incríveis. Eu e você somos absolutamente incríveis. Quando nós colocamos na nossa mente que nós somos incríveis e nós começamos a acreditar em nós mesmos, nós vamos buscar as ferramentas necessárias. Por exemplo, lendo bons livros, vendo bons documentários, se inscrevendo em bons canais, como este aqui. Aqui eu só falo de coisas interessantes. Se eu estivesse falando muitas bobagens e besteiras aqui, com certeza teria muito mais pessoas me seguindo aqui e até mesmo no Instagram. Sabes por quê? Porque a maioria das pessoas são medíocres. E nesse canal e nas minhas redes sociais, você precisa superar a mediocridade. A mediocridade ela está em todos os lados. E como eu disse anteriormente, às vezes não é minha culpa por eu ser medíocre, mas a decisão de continuar sendo medíocre é minha. Exatamente. Eu lembro muito bem quando eu deixei de lado a mediocridade. Quem sabe ainda preciso mudar em alguns aspectos da minha vida, mas posso te garantir que ao deixar a mediocridade de lado e a enfrentar os medos e os desafios da minha vida, eu tenho alcançado coisas maravilhosas em todos os aspectos da minha vida. Em todos, exatamente. Até mesmo ao adquirir mais dinheiro, conhecimento sobre dinheiro, sobre finanças, como fazer mais dinheiro, viver melhor, como ajudar o próximo, como amar mais as pessoas e amar a mim mesmo, é claro. Eu nunca imaginei que eu estaria onde estou hoje. Neste momento, estou falando aqui da Ásia. Estou na China, por exemplo. Há pouco tempo estava em Singapura. Já estive aqui dezenas e dezenas de vezes nessa região do mundo. E em vários outros países.
E a minha base é na Inglaterra, já há mais de 30 anos. Mas eu sou brasileiro, exatamente, sou brasileiro. E para finalizar, eu quero te dizer o seguinte, que eu cuido do meu corpo e da minha saúde. Hoje, estou com 54 anos e muitas vezes converso com as pessoas em diferentes partes do mundo e elas acreditam que eu tenho menos, pelo menos 10 anos a menos. Por quê? Porque eu cuido da minha mente e do meu corpo. Me alimento bem e tento ser o mais saudável possível. Fazendo isso, eu já estou enfrentando os medos e deixando de ser medíocre. Junte-se a mim. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Aqui você não vai perder seu tempo de maneira nenhuma. Eu espero. E se você gostou desse vídeo, por que não compartilhar e deixar o seu comentário aí embaixo? E a gente vai se falando na próxima. Grande abraço e a gente se fala um outro dia. Abração. Tchau, tchau.